Olá, Gasnobre! Meu nome é Elisa, eu sou professora de Biologia e hoje, nesse nosso encontro, nós vamos falar sobre coronavírus. Você já deve ter visto nos jornais e redes sociais que temos 9 casos suspeitos de coronavírus no Brasil. Os casos suspeitos apareceram em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Ceará. Para que as suspeitas sejam confirmadas ou descartadas, os pacientes estão passando por testes genéticos que têm como objetivo identificar o vírus na corrente sanguínea dos possíveis pacientes. A doença está se espalhando pelo Brasil e pelo mundo, mas nosso objetivo com esse vídeo não é te assustar, mas sim conversarmos sobre o coronavírus, os sintomas e as formas de prevenção. Esse é um tema muito importante de ser discutido e estudado por você, porque, como ele está sendo muito abordado nas redes sociais e na mídia, a gente fala de coronavírus para evitar contaminação pelo novo coronavírus, provocadas pelo coronavírus na China. Pelo coronavírus na China. Pode ser que alguma questão de vestibular ou até mesmo do Enem no final do ano seja sobre especificamente o coronavírus ou sobre alguma outra epidemia viral que já aconteceu na humanidade. Bora reagir então? No dia 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde recebeu um alerta das autoridades chinesas. Na cidade de Wuhan, com 11 milhões de habitantes, uma epidemia de pneumonia de origem desconhecida estava ganhando forças. No dia 9 de janeiro, o genoma do vírus, ou seja, todo o conjunto de genes desse organismo, já havia sido analisado, mostrando que ele é um novo tipo de coronavírus. Esse grupo ou família de vírus já ganhou as manchetes anteriormente. Vamos dar uma relembrada? Você lembra que em 2002 tivemos uma epidemia de SARS? Começam a circular boatos sobre uma misteriosa doença que poderia estar se espalhando pela província de Guangdong da China. Pressionado pelas organizações de saúde, o governo chinês afirma que a causa do surto é uma pneumonia atípica. E que em 2015 tivemos uma epidemia de MERS? O surto do mortal coronavírus MERS forçou o Banco Central da Coreia do Sul a cortar nas taxas de juros no mesmo dia em que as autoridades registraram 14 novos casos. Com 122 pacientes e 9 mortos por causa da chamada síndrome respiratória do Médio Oriente, a Coreia do Sul é o país mais afetado fora do Médio Oriente. Os receios são agora elevados no Extremo Oriente. Os vírus causadores dessas duas doenças também são da família coronavírus, da mesma família do novo vírus que está nos preocupando. Então, não é a primeira vez que a espécie humana é vítima dos coronavírus. E aí você deve estar se perguntando, poxa, mas por que esses vírus estão aparecendo de tempos em tempos? Bom, Gasnobre, eu preciso te dizer que a culpa é nossa e dos impactos ambientais que nós estamos gerando e intensificando aqui no planeta Terra. Podemos começar refletindo sobre o desmatamento. Lembra dos casos de febre amarela que a gente teve entre os anos de 2018 e 2019? O desmatamento fez com que a barreira existente entre o espaço urbano e o espaço silvestre diminuísse. Ou seja, a mata, a existência de mata nativa e preservada, ela cria uma barreira que protege a população humana de doenças que estão acontecendo, que são comuns nesse ambiente silvestre. E foi justamente isso que aconteceu com a febre amarela. A gente desmatou de forma excessiva, essa barreira entre o perímetro urbano e o perímetro silvestre foi reduzida e a febre amarela, o vírus responsável por causar a febre amarela, conseguiu chegar à área urbana. Além do desmatamento, podemos citar o aquecimento global e o derretimento de geleiras. A gente sabe que o aquecimento global, ou seja, o aumento da temperatura do planeta Terra, está ocasionando o derretimento das geleiras. Tem alguns artigos científicos mostrando já que nessas geleiras que estão congeladas e em processo de derretimento, a gente tem uma virosfera diferente daquela que está circulando hoje em dia pelo planeta Terra. Ou seja, com esse processo de derretimento das geleiras, novos vírus podem ser liberados e vir atingir a espécie humana. O novo vírus, que é tema desse nosso vídeo e faz parte da família coronavírus, recebeu o nome de 2019 nCoV, ou seja,
N de novo coronavírus, que surgiu no ano de 2019. Ainda não temos muito esclarecida a sua origem. A gente sabe que ele é um vírus que sofreu mutações, mas que mutações foram essas e a partir de que vírus já pré-existentes ele surgiu, a gente ainda não tem certeza. São mistérios que os cientistas especializados em estudar os vírus, os virologistas, estão tentando desvendar. Os primeiros palpites sobre como que esse vírus infectou a espécie humana colocaram a culpa em uma sopa de morcego, mas as investigações realizadas até agora apontam para outros caminhos. As proteínas encontradas no 2019 nCoV foram comparadas com as proteínas de outros coronavírus que são encontrados em diferentes tipos de hospedeiros, animais de outras espécies, como por exemplo pássaros, cobras, marmotas, ouriços e o tal do morcego, que a gente já comentou sobre ele. A análise comparativa das proteínas virais permitiu os pesquisadores concluírem que os códigos proteicos, as proteínas do 2019 nCoV, são mais semelhantes aos coronavírus que são encontrados em cobras. Mas como que esse vírus chegou das cobras até os seres humanos? Eu sei que você deve estar se perguntando isso, então eu vou te explicar. As cobras, elas são caçadas e são vendidas para que sua carne seja consumida em sopas ou outras iguarias chinesas no mercado da cidade de Wuhan. Então os humanos, eles iam até esse mercado, compravam a carne de cobra e ingeriam, assim, contraindo, sendo contaminados pelo coronavírus que estava presente nas cobras. Agora, claro que isso é uma das possibilidades. Os cientistas, os virologistas, eles ainda estão pesquisando para entender como que esse vírus sofreu o processo de mutação e chegou até a espécie humana. Por enquanto, a gente fala de possibilidades. Bom, e quais os sintomas que a infecção por esse vírus pode causar no nosso organismo, no nosso corpo? O paciente ele pode sentir febre, ele pode apresentar tosse, falta de ar e também dificuldade para respirar. São sintomas comuns de gripe. Nos casos mais graves, pode-se ter um quadro de pneumonia, até mesmo uma insuficiência renal, ou seja, o funcionamento dos rins pode ser afetado de uma forma muito grave, e também a síndrome respiratória aguda grave, a SARS, que já aconteceu anteriormente, como a gente comentou lá no comecinho do nosso vídeo. Ah, e outra coisa importante, gente, os sintomas, eles podem levar de 1 a 14 dias para se manifestarem, e é nesse período que a transmissão do vírus pode acontecer. Ou seja, se você tem uma pessoa que está infectada com esse vírus, nesse período de 1 a 14 dias, o recomendado é o isolamento, para que ela não saia por aí espalhando esse vírus. A transmissão do vírus de um ser humano para o outro pode acontecer com espirros, saliva, catarro e tosse, ou seja, fluidos das vias aéreas superiores. O contato direto com doentes, um aperto de mão ou o contato com objetos infectados já ajudam esse vírus a se espalhar por aí. Uma pessoa que está infectada pelo vírus, pelo novo coronavírus, ela pode transmitir o vírus para 2 ou 3 indivíduos, ou seja, uma velocidade de disseminação muito alta. Esse vírus, se a gente não tomar cuidado, ele pode se espalhar bem rápido. Dá uma olhada nesse dashboard aqui comigo. Ele é atualizado constantemente e ele traz informações muito importantes sobre as infecções e as mortes associadas ao 2019 nCoV vírus. No momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, nós já temos mais de 9.000 casos confirmados e mais de 200 mortes. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você possa dar uma olhada também. Se as medidas de contenção não forem efetivas, pesquisadores da Universidade de Lancaster, no Reino Unido, estimam que o número de casos pode chegar a 190.000 indivíduos no começo de fevereiro. E eu agora estou imaginando aí do outro lado da tela a sua cara de assustado pensando: ok, mas o que eu devo fazer para que esse vírus não consiga se espalhar mais? Você pode seguir aquelas dicas que chamamos de etiqueta da tosse. Sempre que tossir, tapar a sua boca e o nariz, para que as gotas de saliva não se espalhem pelo ar. E sempre lavar as mãos depois de tossir ou assoar o nariz. Aqui, aquele álcool gel na sua mochila pode te ajudar também, porque nem sempre a gente vai estar aí pertinho de um banheiro a hora que a gente espirrar ou, tossir ou assoar o nosso nariz. Então pega o álcool gel e higieniza a sua mão. E evitar aglomerações também é uma boa dica que eu posso te dar.
Então cuidado nesse carnaval aí. E o uso de máscaras, ele realmente pode te ajudar? Virologistas, ou seja, especialistas na identificação e tratamento de infecções virais, afirmam que as máscaras mais comuns não são muito eficientes. Elas não conseguem evitar de forma completa o nosso contato com vírus e bactérias que estão circulando no ar, no ambiente que a gente se encontra. Isso se deve ao fato de que elas às vezes ficam frouxas no nosso rosto, que elas também só cobrem a região da boca e do nariz, elas não isolam os nossos olhos, que acabam ficando expostos. Mas assim, elas não são completamente inúteis, elas ajudam a reduzir o risco de contrair um vírus por respingos ou espirros ou tosse. E também, uma outra coisa muito importante, é que elas acabam reduzindo o número de vezes em que a gente leva a nossa mão até o rosto. As máscaras mais eficientes são aquelas que apresentam um respirador. Elas são boas na prevenção de gripes. Isso porque os respiradores filtram o ar, então eles isolam as partículas virais ou bacterianas e evitam que elas entrem em contato com o nosso sistema respiratório. Mas sabe o que é mais eficiente do que usar uma máscara? Lavar as mãos, isso mesmo. E eu não tô aqui falando daquela lavadinha que você abre a torneira assim com água, só dá uma passadinha de água e acha que sua mão já tá limpa. Não tá limpa ainda não. Ó, para lavar a mão você precisa utilizar água, obviamente, e essa água ela pode ser água morna ou a temperatura ambiente. E aí você precisa molhar as suas mãos, passar bastante sabão, esfregar o dorso e a palma da mão e também entre os dedos. Esse é o processo correto de higienização das nossas mãos. Lembre de fazer isso toda vez que for ao banheiro, toda vez que assoar o nariz, tossir ou espirrar. Isso reduz drasticamente a chance de você estar contraindo alguma doença. Além das ações individuais, as medidas tomadas pelos governantes e órgãos responsáveis são essenciais na prevenção. O governo chinês, por exemplo, determinou que pontos de inspeção devem ser instalados. Isso quer dizer que em todos os locais em que há concentração de trens, ônibus e aviões, onde tem muita gente circulando, os viajantes com sintomas de pneumonia serão imediatamente transferidos e isolados em um centro médico. No Brasil, o Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância já estão alertas. A indicação é para que os passageiros que estão chegando da China e que têm tosse e têm febre procurem as unidades de saúde para passar por uma consulta médica para avaliar se os sintomas de gripe que apresentam estão associados ao novo coronavírus, o 2019 nCoV. Quando falamos sobre prevenção, não podemos deixar de falar sobre as vacinas. As vacinas elas são importantíssimas para evitar que novas epidemias surjam, que novas doenças acabem dizimando a espécie humana. E até mesmo doenças antigas que já foram até erradicadas podem acabar voltando se a gente deixar de se vacinar. Então, por favor, não acredita no movimento anti-vacina. Cientistas de Hong Kong já desenvolveram uma vacina contra esse nosso novo vírus, mas assim, ela ainda precisa passar pela etapa de teste em animais não humanos e depois em humanos antes de ter seu uso liberado para toda a população. Essa nova vacina ela pode ser desenvolvida tão rapidamente por ter sido feita a partir da vacina da gripe que já existe. E se você está aí se perguntando, mas não é perigoso colocar o vírus para dentro do meu organismo propositalmente? Não. A vacina que está sendo produzida, ela tem uma versão inativa do vírus, ou seja, uma versão que não é capaz de infectar células humanas e causar os sintomas da gripe. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído com seus estudos, que você tenha revisado alguns conceitos básicos e esteja tranquilo com relação às medidas de prevenção para que esse vírus não se espalhe pelo planeta. Até o nosso próximo encontro e lembra de seguir reagindo com a gente, Gás Nobre!